Paralisia do sono é uma condição caracterizada por uma paralisia temporária do corpo imediatamente após o despertar ou com menos frequência imediatamente antes de adormecer. Quero deixar um adendo aqui primeiramente que este não é um canal sobre teorias da conspiração ou sobre fenômenos paranormais. Eu só precisava muito falar disso porque aconteceu comigo. Eu fiquei muito assustada e eu não sei muito a respeito. Eu vou contar pra vocês um relato de uma coisa muito recente, aconteceu essa noite. Eu já vou adiantar pra vocês que é um conteúdo um pouco pesado, digamos. Não vou tentar editar nada, vou contar exatamente o que aconteceu. Então pessoas que são mais sensíveis, que têm um pouco de medo, de algum tipo de relato em que a pessoa teoriza que possa ter algum sentido sobrenatural, já vou avisando que talvez esse vídeo não seja o melhor pra você assistir. E como eu não sei nada a respeito de paralisia do sono, eu sou muito leiga a respeito disso. E também não sei se tem alguma coisa a ver com psíquico ou espiritual, qualquer coisa. Quem quiser aí dar a sua opinião nos comentários depois de ver meu relato, eu vou ficar muito contente, porque vai me ajudar também a esclarecer o que aconteceu comigo, que enfim, vocês vão entender. Como vocês já viram pelo título do vídeo, eu vou falar hoje com vocês sobre a minha experiência com a paralisia do sono, o que eu acredito que tenha sido uma. Essa sensação de sentir o corpo imóvel, você não conseguir se mover um pouco antes de acordar, eu confesso que eu já tive algumas vezes. Mas o que aconteceu hoje foi uma coisa um pouco diferente, um pouco além disso. Eu não me considero uma pessoa muito religiosa, eu cresci aprendendo sobre religião, vertentes cristãs, catolicismo, espiritismo, umbanda também, mas eu não consegui achar nenhuma vertente que me acolhesse de maneira integral e que eu conseguisse me fidelizar. Eu posso dizer que o que eu tive hoje foi um pesadelo, mas assim, pela definição de pesadelo, a gente sempre entende que um pesadelo é um sonho ruim, uma coisa que o seu cérebro processa ali enquanto você está dormindo, que é desagradável, aterrorizante, o que quer que seja, mas sempre que você acorda de um pesadelo, pelo menos no meu caso, quase que instantaneamente você se sente aliviado ou aliviada porque você pensa, ah, foi um sonho, aquilo não era real. Só que o que aconteceu hoje, assim, foi tão bizarro que eu não consegui me sentir bem no momento que eu acordei e pensar, foi só um sonho. Pelo contrário, eu não consegui mais dormir, era um pouco mais de 3h15 da manhã. Eu não me atrevi a dormir de novo porque eu fiquei muito assustada e com medo que acontecesse de novo. Eu tava sonhando uma série de coisas aleatórias. Geralmente dizem que quando a gente dorme a gente tem uma faixa de 30 sonhos diferentes, a gente quase não lembra de nada. E eu me lembro que eu tava sonhando coisas aleatórias que não coincidiam muito com o que eu tinha pensado durante o dia. Geralmente quando eu me lembro dos meus sonhos, são meio que fragmentos de coisas que eu pensei naquele dia, coisas distorcidas, só que dessa vez não foi. Eu me lembro que um dos últimos sonhos eu estava dentro de um cômodo com um cara e uma mulher. Essas pessoas eu não consigo identificar como sendo do meu círculo social, mas no sonho eu conheci essas pessoas e alguém bateu na porta chamando a mim e a mulher que estava comigo. Quando a gente abriu a porta... Primeiro susto aí do conto pra vocês. Não era exatamente uma pessoa que estava chamando a gente, era, como é que eu posso explicar? Era como se fosse uma pessoa num cosplay muito bem feito, de uma boneca de pano. Ela tinha o cabelo branco, ela tinha a pele bem branca, uma roupa meio preta e branca, com xadrez, uma coisa meio uma vibe meio coringa. Só que no lugar dos olhos ela tinha botões de costura, redondos assim. E assim, por mais que fosse uma imagem muito bizarra de você ver essa criatura na sua frente, eu não senti medo na hora. Eu senti que eu conhecia aquela criatura e ela falou pra mim, algo como, vamos, tá na hora. Meio que a gente tinha que ir pra algum lugar. Então nós três nos reunimos e eu meio que sabia o que eu tinha que fazer. A gente ia fazer uma espécie de ritual, só que... Como é que eu posso explicar pra vocês? Não era exatamente um ritual. Na minha cabeça, na minha concepção, no sonho, o meu raciocínio era como se fosse um tutorial de... Como é que é o nome daquela coisa que a gente vê no YouTube, que é de sons, ASMR, algo assim. Era um tutorial de relaxamento, só que psíquico. A gente tinha que fechar os olhos e visualizar uma fumaça branca. Gente, olha que
loucura. E aí, enquanto a gente estivesse fazendo esse exercício de olhos fechados, essa moça barra boneca ia falar uma série de coisas que quando a gente abrisse os olhos, a gente ia estar visualizando o que ela estivesse narrando pra gente. O mais louco, gente, é que, tipo, eu não vi isso em filme, em nada, mas, tipo assim, no sonho eu sabia que era isso que ia acontecer. Então eu fechei os olhos, a gente ia fazer, então ela começou a apressar a gente, ela falou, vamos logo, porque ele tá querendo impedir que a gente faça isso. Ela tava falando do cara que tava com a gente dentro do quarto. E pra ele não pegar a gente se deu as mãos e fez assim bem rápido todo esse procedimento, mas quando eu abri os olhos, não tinha dado certo, a gente ainda tava no mesmo lugar. Aí nesse momento o sonho meio que ficou nebuloso, eu já não me lembro mais o que aconteceu entre essa parte e a última parte do sonho, e é a parte, acreditem ou não, mais bizarra, mais incômoda de tudo. Eu me lembro que eu estava me sentindo doente, eu estava me sentindo passando mal no sonho. Eu nunca tenho sonhos em que eu me sinto mal. Eu me sinto no máximo assim, eu não consigo correr ou eu não consigo falar. Agora, sentir meu corpo fadigado, cansado, dolorido, eu nunca tinha experienciado em um sonho. Eu nem sabia que era possível, então isso já me assustou. Eu estava deitada na minha cama e eu estava me sentindo muito mal. Fisicamente. E daí eu lembrei que poderia ser por conta de uns remédios que eu tinha tomado alguns sonhos anteriormente, porque eu não tinha tomado o remédio no dia anterior. Tinha sido um outro sonho que eu tinha tido antes, que eu tinha tomado um Engove com hormônio, enfim. Aí eu pensei, deve ser porque eu misturei todas essas medicações. Daí eu tentei gritar pra chamar meu pai, pra dizer que eu tava passando mal, só que a minha voz não saía. Sabe quando você vai num show, você grita, 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 e você tenta falar e sai aquela coisa... Foi mais ou menos isso, eu tentei gritar umas 3 vezes e não consegui. Daí eu lembro que na 4ª vez eu consegui gritar, só que eu não consegui ouvir. Eu dei um grito mais grave. E sabe quando você, por exemplo, quando você tá com fone de ouvido, a música tá muito alta, você não consegue se ouvir falando, mas você sente na sua caixa torácica que você tá falando aquela vibração? Então eu senti que eu tinha gritado da última vez, só que eu não ouvi. Mas assim, 1 segundo depois eu comecei a ouvir ecos do meu grito. Tipo ecos de efeitos de filme mesmo, sabe? Aquele eco de quando alguém grita no Grand Canyon, aí ele vem várias vezes assim. Eu fiquei muito assustada. Daí eu fechei os olhos, eu abri os olhos, eu visualizei, gente, exatamente a janela do meu quarto. Da perspectiva que eu durmo da minha cama, eu visualizei a janela assim. Então, era uma imagem real, mas eu ainda estava sonhando. É como se eu estivesse num limbo entre o real e o sonho. Eu nunca senti uma coisa tão incômoda, tão diferente na minha vida. Eu tava tentando falar pra mim mesma o que tá acontecendo. Eu tava tentando me encaixar naquilo ali. Por que eu não tô conseguindo falar? Por que tá acontecendo isso? Será que eu estou sonhando? Eu ainda não tinha conseguido chegar nesse momento e eu tava olhando pra janela. E eu acho que passou assim uns 2 segundos, alguma coisa assim. Eu dei uma ofegada de ar muito grande, tipo, aí a janela entrou em foco. E aí eu sabia que eu tinha acordado. E tudo isso aconteceu num intervalo de tempo muito pequeno. Desde o meu último grito, que eu não consegui ouvir, até essa ofegada de ar, foi coisa tipo de 3 segundos. Respirei fundo, aí eu vi que eu estava dormindo, que a janela do meu quarto estava ali. Olhei pro lado, não tinha mais nada daquelas coisas que eu tinha sonhado. E, gente... eu não sei, pode parecer pra vocês agora eu contando dessa forma que não tenha sido tão assustador, mas eu me lembro que eu não me permiti tentar pegar no sono de novo porque eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com medo de quão sensível eu tava dentro desse sono, quanto eu senti incômodo, como eu senti dor, como... da maneira mais bizarra do mundo, eu sabia o que fazer naquele momento que eu tava com uma criatura que nem era humana. E eu sabia que ela ia fazer meio que um ritual, e eu nunca ouvi falar desse ritual na vida. E é claro, o final do sonho, que foi uma... com certeza deve ter sido uma paralisia do sono, porque encaixa bem nessa definição que eu achei na internet. Foi meio que uma avalanche, um sonho muito distorcido, assim. De novo, eu falo pra vocês, nada do que estava nesses sonhos que eu me lembro se assimila com qualquer coisa que eu tenha pensado, conversado durante o dia, que geralmente é assim que são compostos os meus sonhos. Eu costumo ter muito pesadelo, gente, mas os meus pesadelos, eles são pesadelos normais, em que você acorda, você pensa, foi um sonho chato, bola pra frente, você não, sabe, você volta a dormir.
Mas isso foi uma experiência que eu nunca tinha tido. Eu não sei se é o despertar da minha sensibilidade, eu não sei se é um estresse muito grande, o qual eu posso estar e eu não posso não ter noção ainda, mas assim, esse é o momento de vocês que ouviram até aqui me falarem aqui na seção dos comentários a opinião de vocês. Qualquer opinião, gente, sem preconceito. Se você acredita que foi uma coisa química do meu cérebro, pode comentar. Se você acredita que foi uma consequência da paralisia do sono, se você acredita que foi uma coisa espiritual, qualquer coisa, gente, eu tô super aberta a ler, porque assim, eu posso não ter transmitido o pânico que eu senti no momento pra vocês, mas se você parar pra imaginar um sonho que você tem que é tão ruim, que você fica com medo de dormir de novo, você pode ter uma ideia de quão assustada eu fiquei. Então é isso, gente, esse é o vídeo de hoje. Peço desculpa pelo conteúdo um pouco creepy, um pouco diferente, mas como eu falei pra vocês, eu precisava me abrir, eu precisava desabafar sobre o que aconteceu. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, cliquem em gostei.